Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terceiro domingo do Advento, hoje o padre usa rosa, que é Gaudete, quer dizer alegria do Senhor. Então ouçamos o evangelho de hoje, que está lá em Lucas capítulo 3, do 10 ao 18. Ouçamos o Santo Evangelho. Bíblia, Lucas 3, 10 a 18. Lucas 3, 10 a 18. Perguntava-lhe a multidão: que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas dê uma ao que não tem, e quem tem o que comer, faça o mesmo. Também publicanos virão para ser batizados, e perguntaram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não exijais mais do que vos foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam: e nós, que devemos fazer? Respondeu-lhes: não pratiqueis violência nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com vosso soldo. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra, dizendo a todos: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. É assim que ele anunciava ao povo a boa nova, e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Docate 233. A igreja preocupa-se com estes problemas. 233. A igreja preocupa-se com estes problemas. A igreja tem a missão de investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder, de modo adaptado em cada geração, às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. É, por isso, necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças e aspirações, e o seu caráter tantas vezes dramático. GSN 4. A Igreja procura assim ver a atual situação do mundo e dar recomendações para a ação de acordo com a mensagem de Jesus sobre o amor fraterno a todos os homens. Mas o seu especial cuidado vai sobretudo para os pobres, os fracos e os explorados. A Igreja recorda aos políticos de cada um dos estados que eles são responsáveis não só pelas próprias nações mas também por toda a humanidade. Ela pronuncia-se a favor de uma política que tenha como objetivo a paz e o desenvolvimento. Para realizar tal política, é necessário o trabalho comum dos diferentes estados. Por isso é que a Igreja apoia organizações internacionais como as Nações Unidas, onde pode crescer uma confiante colaboração internacional. Irmãos e irmãs, vamos já para o Santa Homilia. Vamos lá. Para Santa Homilia. Hoje a cor litúrgica é rosa. Aonde que a gente vai usar o rosa? A quaresma. A quaresma, quarto domingo da quaresma, nós usamos rosa também. São essas duas oportunidades que o padre usa rosa. O tempo todo é roxo, ok? Vamos lá para escutar a Santa Homilia do dia.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o 3º domingo do Advento e nós nos preparamos cada vez mais para a chegada do Senhor que nos visita. João Batista está no centro do Evangelho deste domingo. Nós temos aqui uma catequese, na verdade, que o Batista dá a 3 categorias de pessoas. As pessoas iam até ele para saber o que devemos fazer, né? E interessante que João Batista não se comporta aqui, nós falávamos ontem, como um guru, mas como um mestre espiritual, que de fato apontava um caminho que era um caminho difícil. João Batista nunca deixou de dizer da radicalidade que era viver um caminho correto. Lucas anotou alguns desses conselhos dados a essas 3 categorias de pessoas. Para a multidão, ele diz: dê uma das 2 túnicas que tiverem e divida a comida com os outros. Aos publicanos, ele propõe que se acontentem com o próprio salário, né? Você sabe que os publicanos aqui eram os cobradores de impostos, e diz a eles: não cobrem além daquilo que é justo, mas se acontentem com o salário de vocês. Aos soldados, ele diz para não tratarem mal as pessoas, para não tomarem o dinheiro de ninguém e nem fazerem acusações falsas. Em resumo, em qualquer trabalho, é possível viver de modo correto e honesto. Em cada situação da vida, é possível agir corretamente segundo os valores e os princípios que nós acreditamos, nos quais nós fomos formados. É inconcebível um cristão que esteja disposto a prejudicar alguém. É inconcebível. Por que se comportar assim? Por que esse comportamento moral irrepreensível? Porque o Senhor está no meio de nós. A primeira leitura de hoje nos aponta isso. Ele está no meio de nós. Deus está no meio de nós. O Senhor está presente. E todos nós devemos nos comportar de um modo justo, de um modo santo. Não é uma imposição moral, não é uma imposição que venha de fora, mas é algo dentro, é uma consciência da presença constante de Deus, que tudo vê, que tudo sabe, e por isso nós vamos nos comportar conforme o Senhor quer. Peçamos a Ele o seu auxílio, peçamos que caminhando para o seu Natal, nós o acolhamos de coração aberto. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã com a palavra diária. Deus os abençoe. A diferença entre Deus e o mundo é simples. Para o mundo, importa o que você faz. Para Deus, importa quem você é. O mundo vê resultados. Deus, a intenção em seu coração. O mundo espera a resposta. Deus é a resposta. Pare então de se importar com todo mundo e reserve tudo isso para Deus. Ele sim te reconhece, te respeita, te valoriza. Enquanto o mundo te decepciona, Deus vive te surpreendendo. Enquanto o mundo te faz promessas, Deus realiza seus sonhos. O mundo não enxerga suas dores. Deus enxerga e cura todas elas para você. Essa é a diferença entre Deus e o mundo. Enquanto o mundo fica contra você, Deus luta ao seu lado contra o mundo. O mundo te convida para viver como se não houvesse amanhã. Deus te dá uma nova chance todos os dias. Não se importe mais com a opinião do mundo, com os desejos do mundo.
Se importe com a honra e glória ao Senhor, que por você tudo faz, que te protege noite e dia, e que não te abandonará jamais.